interessante isso, quanto a igreja se apegou àquilo que se chama os cantos do Obed Yahvé, do Antigo Testamento, para entender. Quer dizer, a igreja também se coloca diante do escândalo da cruz. Né? Vejam, no início da nossa perícope aí, a notícia é esta: eles queriam matar Jesus. Gente, desde o início, Jesus abriu a boca no início da sua vida pública e já arranjou inimigo de morte. É que não se brinca com religião. Eu digo isso no presente, eu digo isso só no passado. Mas Deus nos acuda diante daqueles homens lá, né? Desses judeus, alguém querendo brincar com a religião. Não se brinca com religião. Não se brinca com religião. É causa de morte. Causa de morte. E, de fato, já arremeteram contra Jesus desde o início da sua vida pública. E a igreja, para entender a morte de Jesus, né? Como pode? O Filho de Deus, da mesma substância do Pai. Pense bem nisso, gente. Não, isso é um escândalo. Pensa bem isso. Jesus é o Verbo, é o Logos divino. Ele é da substância de Deus. Como matar a Deus? Como assim matar a Deus? Isso é possível. Deus é a própria existência, a própria vida. Isso é um escândalo muito grande que perdura até hoje. Como assim matar? Como assim Jesus ser Deus se o mataram? Efetivamente o mataram. Então, é um escândalo muito grande isso. Que a igreja foi fundamentar nesses cânticos do Antigo Testamento. São 4, chamados os cânticos do Obed Yahvé, né? Do servo de Deus, cânticos do servo de Deus, que apresenta Jesus e todo o mistério. Quem lê isso não encontra outra figura para explicar, para colocar à frente do servo ainda escrito nesses cânticos, senão somente Jesus Cristo. Não há outro. Não há outro na história de Israel antiga, não há outro na história de Israel de qualquer tempo, de todos os tempos. A história da humanidade, não há outro. Esses cânticos são fortes, firmes, precisos, para apontar a pessoa única de Jesus, o nosso Senhor. É impressionante. E vejam, a outra notícia que nos dá o texto é de que a multidão seguia Jesus. A multidão seguia o povo. O povo via em Jesus a Deus. É isso que o povo via em Jesus. O povo via Deus na pessoa de Jesus. Estavam convencidos. Sabe, esse é o quadro em que todo homem vive. É o quadro que se delineia aí diante de nós hoje. Sabe? Diante de nós hoje. Estamos nós enfrentando sempre de novo esse mesmo escândalo. Talvez hoje realmente estejamos em um momento histórico tal que esse escândalo... Vejam, de certa forma nós podemos dizer que hoje religião é algo de somenos. Não tem grande importância. Parece que os homens não dão grande valor à religião. Né? Matar por causa de religião. Né? Sim, claro, nós sabemos que se matam. E se mata muito por causa da religião. Aliás, se é para dizer o correto, se mata muito hoje em dia por causa de católico. Das pessoas que queiram ser católicas de verdade. Mas eu diria assim que há um menosprezo, como talvez jamais na história da humanidade, pelo fato religioso.
quando nós vemos, queridos, o que se faz dentro da Igreja Católica, né? Não. Sim, apontemos primeiro a grande apostasia. Quer dizer, que nós mesmos, que somos católicos, cometemos, né? O relaxamento em que nós estamos da religião é uma coisa que durante toda a história da humanidade jamais se viu. Né? Homens que se dizem religiosos, católicos, de fé, né? E olha que os cabeças, né? Aqui tem que se falar dos cabeças, sacerdotes, bispos, cardeais. Bom, hoje devemos dizer papas. Né? Quer dizer, parece que exatamente desta gente, olha, e deve-se dizer até religiosos, né? É religioso. É incrível isso. Eu acho, dizer, a última coisa que se pode pensar é que o religioso esteja lutando para abolir o celibato. A última coisa que pode pensar é uma coisa exatamente contraditória. O religioso está cheio. Está cheio. Está cheio. Está cheio. Religiosos e religiosas. Vamos dizer. É algo que é impensável na Igreja Católica. Está vivendo o celibato. Está vivendo, quer dizer. Pois é. Então, é inacreditável. Então, chegamos a um tal ponto de que nós devemos reconhecer e dizer hoje, com todas as letras, que estamos na hora de decretar a morte da verdadeira religião. A morte, estamos por. Olha, queridos, sem meias nem peias, eu diria, e a alguns isso está, a muitos poucos, na verdade, isso está assustando, mas eu diria que esse sino do pão amazônico é a decretação mesmo da morte da religião católica, da igreja católica. É a decretação. E o pessoal está levando isso na brincadeira, está levando na esportiva, está levando na festa, estão levando na festa. O próprio nome, né, padre? Mas é impressionante, queridos, é um deboche, isso já é um deboche de Deus e da religião. Né? É um deboche. Bem, tentando fazer as comparações, hoje eu já não diria mais que uma grande multidão está se escandalizando. São pouquíssimos. São pouquíssimos. Dizer, pensamento, para a grande maioria, eu penso que é este. Mas não vivemos no mundo moderno? Não deve a igreja se modernizar? Porque essa é a questão. Quando a máfia de São Gallen atrapalhou o pontificado, pelo menos do pontificado de João Paulo II, quando essa máfia de São Gallen, composta de cardeais, bispos, quando essa máfia de São Gallen atrapalhou de tal forma o pontificado de Bento XVI a ponto de renunciar, a ponto do homem ter que renunciar, isso é uma brincadeira. Quando essa mesma máfia de São Gallen coloca lá no trono de São Pedro um antipapa, o falso profeta, qual era a intenção deles? Era de modernizar a igreja, era de fazer para eles o pensamento, não, a igreja tem que acompanhar os tempos, fazer moderno. A igreja que tem que mudar. O mundo tem que, a igreja tem que deixar o mundo invadi-la. Então, para eles isso são poucos, eu diria. Hoje não é mais uma multidão que segue Jesus. Hoje não é. São poucos. Somos muito poucos os que queremos verdadeiramente levar a religião a sério, queridos. A sério. Sabe, eu diria que, estando a coisa no estado em que está, o que tem de
movimento ao redor disso, viu, gente? E não é reunião só aqui no Brasil, ou nesses 9 países que são atingidos pela floresta amazônica. Né? Ah, bom, a dizer a verdade, as reuniões mais importantes aonde acontecem. As reuniões mais importantes sobre o símbolo do plano amazônico acontecem em Washington, Roma, França e, sobretudo, na Alemanha. Sobretudo na Alemanha. É de lá que vem. É de lá que vem. A ponto de um cardeal alemão também, Miller, ainda essa semana, dizer que, bom, ele pegou a lista dos bispos que compõem lá, aqueles que prepararam o símbolo. Ele leu lá os nomes, é tudo alemão, é tudo de língua alemã. Gente que nunca viu a Amazônia. A maioria do povo daqui jamais viu a Amazônia. Tem as diferenças que esse Erwin Krauser, né? Erwin Krauser, com o qual eu me sentei, assim do lado. Aqui no Porto Alegre, me sentei. Eu era seminarista ainda. 40 anos atrás. Mas há 40 anos atrás eu me assustei. Eu já me assustei com esse homem. Bispo. Isto é bispo. Católico. Católico. Já há 40 anos atrás. Imagina hoje. Imagina hoje. Ele que está, um dos mentores da Instrumento Labores. Né? Dos mentores. Então, ele não é brasileiro, ele é belga, língua alemã, se naturalizou. Vive há tantos anos aqui no Brasil, como bispo do Alto Xingu. Me senti do lado dele, justamente porque o Alto Xingu se fez, Porto Alegre, aqui onde nós estamos, essa cidade onde estamos, e a minha cidade, se fez igreja irmã deles. Então ele vinha. Ele vinha. Isso não. Essa gente não tem nada a ver com religião. Esses homens não tem nada a ver com religião católica. Não tem nada. Não, quando eu vi hoje, lá em Brasília, estão lá reunidos um monte dessa gente, a cada dia eles abrem os trabalhos, bispos, religiosos, religiosas, abrem os trabalhos com uma oração. Mas não pense que é o breviário. Não pense que eles vão rezar o breviário, a liturgia das horas, laudos. Não. Eles fazem uma macumba lá. Tá? Um rito indígena. E está lá a Índia defumando os padres, os bispos, e estão bebendo lá uma coisa que é com ervas. Não é o cálice do Senhor. Quando a gente vê isso, diz, mas isso é culto pagão? Isso é culto pagão? De deuses, de demônios, os deuses pagãos são demônios. Os deuses dos nossos índios eram demônios, são demônios. A morte da igreja. Também nós temos uma passagem bíblica para fundamentarmos, né, diante desse escândalo. Mas não é mais do Antigo Testamento. É no Apocalipse. Hoje, nós temos que fundamentar o nosso pensamento no Apocalipse. Mas aí o pessoal não quer. Falar em fim do mundo, em que Jesus está voltando, que isso tudo é... Não, aí não querem fundamentar. Aí não. Então, aí não querem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito